Olá, tudo bem? Na aula passada nós vimos o emissor comum e nós achamos que ter um alto ganho de tensão é muito bom, principalmente para a retroalimentação de um sistema. Torna o meu sistema mais estável, principalmente a altas frequências, com flutuações muito rápidas. Então, quando eu tenho um amplificador operacional, por exemplo, o que acontece é que o meu ganho de malha aberta deve ser muito alto para que ele se comporte bem. Por exemplo, a precisão dele, no ganho que ele dá aqui de VP menos VN, e a precisão dele, fatalmente vai virar a precisão dele quando eu retroalimentar ele, o que vai acontecer é que essa precisão, quanto maior o meu ganho, mais preciso ele é. Amplificadores operacionais de alta precisão têm um ganho de malha aberta altíssimo, chega a centenas de milhões. Um ganho do amplificador operacional. Então, na malha de retroalimentação, é muito bom ter bastante ganho. Tá? O que nós vimos também é que o nosso transistor, simplesmente quando nós pegamos aqui o transistor para operar, se eu colocar uma flutuação aqui no meu transistor, nada vai acontecer se ele não estiver polarizado. Por quê? A polarização vai colocar ele numa dada região da nossa curva, vai polarizar ele quando eu coloco, por exemplo, uma tensão de coletor aqui, tá? VCC, tensão do coletor. Quando eu coloco uma tensão no coletor e eu polarizo o meu transistor, basicamente eu posso operar com flutuações de uma região de alta inclinação com alto ganho, numa dada região que eu quero de polarização do transistor, tá? Mas o que acontece se eu não tiver essa polarização? Além disso, eu não alimento o meu circuito. Eu não ponho corrente, eu não faço ele ligar. Eu não conecto, eu não alimento meu circuito se eu não tiver uma alimentação. A potência que o circuito gasta para existir, para acontecer, ele deve vir de uma fonte de alimentação CC constante. Essa pequena tensão alternada, um sinal, não consegue alimentar meu circuito. Precisa ser uma fonte de tensão. Então, além disso, eu preciso polarizar minha tensão VCE, mas além disso eu também preciso polarizar a minha tensão VBE, com VBEzão aqui, bias de polarização ou simplesmente VBEzão, além de aplicar meu sinal, para fornecer energia para esse circuito. Nós vamos continuar no emissor comum agora, para achar mais algumas relações bacanas sobre o nosso transistor, sobre o nosso circuito. Então nós vamos fazer agora, continuar no emissor comum ainda. Ainda no emissor comum, para nós acharmos algumas equações importantes. Como que é o meu emissor comum? Basicamente com bipolar, o nosso emissor comum ele vai ter uma resistência aqui no coletor e o meu emissor vai ser terminal comum, uma tensão constante ou a referência. Aqui eu vou aplicar um sinal e além do sinal, uma tensão bias, VBE bias, VBEzão maiúsculo, tá? E um VBEzinho, que na verdade esse VBEzinho é a minha tensão VI de entrada, tá? E o que vai acontecer aqui? Basicamente eu vou alimentar, preciso polarizar meu circuito e alimentá-lo, então vou colocar aqui uma tensão de coletor VCC. Aqui é uma resistência de coletor, tá? Conectado ao coletor. Então, o que vai acontecer? O melhor lugar para nós pegarmos uma tensão de saída aqui não é na referência do emissor, nem no sinal de entrada, vai ser aqui no coletor. Então eu pego aqui uma tensão de saída. E essa tensão de saída ela está relacionada com a corrente de coletor pela tensão RC. Então aqui eu passo uma corrente de coletor, e aqui eu tenho uma corrente de emissor IE. Tá? Essa tensão de saída está relacionada com a corrente de coletor pela resistência RC, que está relacionada à corrente de coletor com a tensão de entrada VCI. Então eu controlo esse sistema para obter um ganho. Nós obtivemos uma curva de ganho, em que nós tivemos aí tensão de saída por tensão de entrada. Nós tivemos uma curva lá não linear. Nós linearizamos aqui num ponto e a derivada aqui nesse ponto vai ser o ganho de tensão AV, tá? Tangente aqui nesse ponto, nessa curva. Vamos calcular agora o que nós tínhamos aqui, a tensão, o que nós temos aqui é a tensão de entrada, a tensão de saída, desculpa, tensão de saída vai ser VCC menos a queda de tensão
IC vezes RC, a queda de tensão no resistor RC. Então, se eu colocar aqui a equação, essa me dá uma equação importante, nós vimos lá na outra aula, vamos ver aqui de novo por quê. Mas se eu colocar ali a equação, vai ser VCC menos IS exponencial, pode ser escrito assim, exponencial de VBE sobre VT, exponencial de VBE sobre VT, tensão térmica, tá? Vezes RC. Tá? Então aqui eu tenho uma equação exponencial que nos dá aquela curva. Ok. Mas se eu linearizar meu circuito em torno de um ponto de operação, eu posso usar meu modelo a pequenos sinais. Então eu posso usar o meu modelo a pequenos sinais se eu linearizar meu circuito. Ok? Que modelo eu vou usar aqui? O emissor está numa tensão constante, uma tensão CC, por exemplo, a referência. Se o emissor a fonte está na tensão constante, eu posso usar, seria bom se eu usar o modelo pi híbrido. Utilizando o modelo pi híbrido ali, basicamente eu vou conectar a minha tensão VI no meu modelo pi híbrido, VI, que é o VBE, eu vou conectar aqui no pi híbrido. Eu tenho no modelo pi uma resistência Rπ e uma tensão aplicada Vπ. O que eu vou ter aqui é uma fonte de corrente controlada pela tensão que tem na entrada. Então eu vou ter aqui uma fonte de corrente, tá? E daqui dessa fonte eu vou tirar o meu VO. O que eu tenho aqui no coletor? Bom, primeiro a minha fonte de corrente é GM vezes Vp. GM vezes Vp. E o que eu tenho aqui no meu VO para referência é a resistência de coletor, como nós vimos lá. Tem uma resistência de coletor aqui. Para referência, aqui é tudo referência, posso juntar esse nó. Basicamente nós vamos ficar com um circuito assim. Em que aqui é resistência de coletor, tá? Bom, como eu faço o cálculo aqui? Quando eu tenho uma corrente entrando, vai ser corrente vezes RC positivo, vai ser o VO. Quando tem uma corrente sendo puxada, então a corrente sendo puxada para baixo, aqui vai ser corrente vezes RC positivo. Se ela é empurrada para cima, basicamente é menos corrente vezes RC. Então aqui eu vou ter a minha tensão de saída VO vai ser igual a corrente ali menos a corrente GM vezes Vp, que multiplica a minha resistência RC, resistência de coletor. Então, meu ganho de tensão, AV, vai ser igual a VO sobre VI, VI é Vp, então meu ganho de tensão AV, basicamente meu ganho de tensão é menos GM vezes RC. Meu ganho de tensão aqui é menos GM vezes RC, como nós vimos no outro circuito, na aula passada. Mas aqui nós não consideramos modulação de largura de base e nós poderíamos considerar. A modulação da largura da base é modelada por uma resistência RO colocada aqui. Vou colocar aqui a minha resistência RO e aqui eu vou colocar o resto do nosso circuito, que é basicamente a minha corrente de coletor IC. Então, colocando aqui minha corrente de coletor, minha resistência de coletor RC, meu circuito vai ficar da seguinte maneira. Aqui minha resistência de coletor RC, aqui é VO, tensão de saída. O que vai mudar aqui nas nossas fórmulas? Bom, agora a minha tensão de saída, ela vai ser a corrente que está sendo empurrada aqui pelas resistências, pelo paralelo dessas resistências. Então essa corrente atravessando o paralelo dessas resistências nos vai dar VO, tá? Então nós vamos ter aqui o nosso VO. Nosso VO vai ser aqui agora, ele vai ser menos, porque a corrente está sendo empurrada, menos GM, Vp, RO em paralelo com RC. Esse é a minha tensão, o ganho de tensão. Na verdade, o ganho de tensão vai ser VO sobre VI, tá? E o ganho de tensão aqui, podemos ver que o ganho de tensão vai ser menos GM vezes RO em paralelo com RC.
Esse é o meu ganho de tensão para esse circuito considerando a modulação da largura de base. Meu ganho de tensão, então, ele é diretamente proporcional, o módulo dele, à transcondutância GM, tá? E a RO em paralelo com a RC, tá? Então, se eu aumento muito o RO, se eu tenho um RO grande, na verdade, eu tenho um alto ganho de tensão. Se eu tenho uma resistência de coletor, se eu aumento essa resistência de coletor, eu tenho um alto ganho também. Se o meu ganho GM, se a minha transcondutância é alta, eu também tenho um ganho alto. Essa é a fórmula para o meu ganho do emissor comum que nós achamos considerando a modulação de a resistência RO. Então nós temos essa fórmula, conforme eu aumento a transcondutância, eu vou melhorar o meu ganho, conforme eu aumento a minha resistência, conforme a resistência RO é maior por aquele transistor, eu aumento e tenho um ganho maior, conforme a RC, a resistência do condentor, é aumentada, eu tenho um maior ganho. Mas existe uma outra definição bem legal. Uma outra definição que é o ganho intrínseco, que só é concernente ao transistor, não ao que está ligado por fora. Então, o ganho de tensão intrínseco, AVI, que é basicamente o ganho de tensão máximo que o meu circuito tem, que vai ser esse menos GM vezes RO sem o RC, considerando que não tenho nada ali em RC, considerando que a resistência RC é infinita, o meu ganho de tensão intrínseco, que é o ganho máximo aqui, vai ser menos GM vezes RO. O ganho de tensão intrínseco ao meu transistor, ele é menos GM vezes RO. Meu ganho de tensão intrínseco ao transistor. Então, o que é menos GM vezes RO? Bom, GM, a minha fórmula para GM é IC sobre VT. RO é VA sobre IC. Então nós podemos substituir aqui nessa fórmula e achar aqui a fórmula do ganho de tensão mais completa. O ganho de tensão intrínseco vai ser menos GM, corrente de coletor por tensão VT, tensão térmica. RO, VA sobre C. Olha que interessante. Aqui corta, para esse transistor, corta, e o meu ganho intrínseco, AVI, vai passar a ser menos VA sobre VT. O meu ganho de tensão intrínseco, ele passa a ser menos VA sobre VT. E VA é da ordem de centenas de volts. Por exemplo, 100 volts, 200 volts. VT, para temperatura ambiente, não muda, é 25 milivolts, tá? Então, minha tensão térmica é KTQ. Minha tensão térmica é constante de volts vezes a temperatura sobre a carga da eletrônica, KTQ. Minha tensão Early é 100, 200, é um parâmetro nas centenas, tá? Um exemplo em que a minha tensão Early VA é igual a 100, um exemplo bem comum, 100 volts, e que a minha tensão VT, estou em temperatura ambiente, logo 25,8 milivolts. Qual vai ser o ganho de tensão intrínseco? Que é o máximo ganho que o transistor pode ter aqui, por exemplo, nessa configuração. Então, o máximo ganho que ele pode ter, o ganho intrínseco só relacionado ao transistor, aí vai ser igual a menos 100 dividido por 25 mili. Menos 100 dividido por 0,025, multiplica por 4 em cima e embaixo. 400 dividido por 100 mili, ou 400 dividido por 0,1 volt. Então é 4.000. Um ganho de tensão intrínseco de 4.000 pelo meu emissor comum, tá? Operando conforme ele está na luz. Então normalmente o ganho de emissor comum, o ganho de tensão de emissor comum, ele está na ordem de nos milhares de V por V, tensão por tensão, tá? Eu ganho de tensão aqui do emissor comum. Tá, ok. Então aqui nesse caso, eu cancelo a corrente de coletor com corrente de coletor para o transistor MOSFET. Uma outra configuração, uma outra topologia, fonte comum, é o dual do emissor comum. O dual aqui do nosso amplificador emissor comum seria o fonte comum, tá? Fonte comum. Como vocês já sabem, já imaginam. Para o meu fonte comum, o que eu vou ter? Bom, para o meu fonte comum, o que eu vou ter? Vou ter a mesma coisa. A topologia é bem semelhante, em que eu vou ter aqui um NMOS, aqui, conectado com uma resistência de dreno para a minha tensão dreno, VDD, resistência de dreno, e aqui eu vou aplicar o meu sinal, minha flutuação e uma tensão bias, tá? Aqui, se ele é comum, minha fonte ele está no terminal comum. Fonte S está no comum. Aqui é a porta que abre o canal e aqui é o D, drena a corrente. Então tem a tensão de entrada VI, perturbação
a flutuação, o sinal é VIzinho, e aqui o bias é VIzão, tá? Eu vou tirar uma tensão do dreno, tá? Porque aqui a referência, aqui é a tensão de entrada, eu vou tirar uma tensão VO aqui do meu dreno. Então, bom, mas como que opera? Lembra, o transistor MOS, eu tenho uma tensão VGS aplicada aqui, ela vai abrir o canal e vai drenar corrente. Não passa corrente aqui, a minha corrente de gate, IG, é igual a zero, tá? Então, a corrente que vir pelo dreno vai ser a corrente que vai sair pela fonte, tá? Basicamente assim. E para ele operar na região que nós queremos, para ele amplificar, o sinal precisa estar no pensamento. VDS maior que VGS menos VT e VGS maior que a tensão de threshold, maior que a tensão de limiar, maior que VT. Então nós temos aqui uma equação semelhante em que eu tenho a minha tensão de saída VO, ela vai ser igual ao meu VDD, agora VDD, tensão de saída, nesse caso vai ser VDD menos a queda de tensão em RD, então é VDD menos a queda de tensão em RD, que é corrente de dreno vezes resistência de dreno. Tá? Essa é a fórmula, uma fórmula importante, mas nós temos aqui também que VO vai ser igual a VDD, nós podemos expandir a corrente de dreno para achar VO em função de VGS, não é mais função de corrente de dreno, função de VGS. Vai ser Mn, C do óxido sobre 2, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. VTzinho não é térmico, é limiar. Aqui, Vzinho, Gzão é Szão. Vezes RD. Vezes aqui RD. Tá? Então eu tenho essa fórmula que vai me dar, se eu colocar corrente de dreno por tensão de entrada, aliás, desculpa, se eu colocar tensão de saída por tensão de entrada, eu vou ter aquela fórmula que nós já conhecemos, em que aqui eu estou já caindo no triodo. Aqui eu estou no pensamento, ainda que é onde nós temos uma alta deriva, o ganho aqui é a derivada dessa função, aqui eu tenho o ganho de tensão AV, aqui eu tenho 1. Então a deriva aqui, quanto mais íngreme essa deriva, melhor. Então aqui eu vou ter meu VCC. Mas nós já abordamos isso. O que nós vamos abordar agora é a nossa equação aqui primeiro. Qual que é o modelo a pequenos sinais pi híbrido? Porque a fonte está no comum. Se a fonte está no comum ou o emissor está no comum, é melhor modelar com o modelo pi híbrido. Então aqui nós vamos usar o modelo pequenos sinais pi híbrido, que nós vamos desenvolvê-lo agora para o MOS. Desenvolvendo o modelo pi híbrido para o MOS, o que nós obteremos? Bom, eu vou colocar aqui uma caixinha para o bipolar. E essa caixinha vai me dar o ganho de tensão intrínseco AVI. O AVI lá era menos GM vezes RO, o ganho intrínseco dele. Então, o que vai ser IC sobre VT vezes VA sobre IC, corta o IC, fica VA sobre VT. Então, menos VA sobre VT. Não tem, até por aqui, não tem uma dependência com a minha corrente de coletor. Tá? Isso aqui é para o bipolar. Esse quadrinho aqui para o bipolar. Para o MOS, o modelo a pequenos sinais, como vai ficar? Eu tenho a tensão de entrada de flutuação que eu aplico no gate. E aqui o gate é aberto. Então basicamente eu tenho a porta está aberta. E VIzinho, porque é flutuação. Então da porta eu venho para a fonte e eu dreno corrente aqui do meu dreno para a minha fonte. Eu vou drenar a corrente aqui do dreno, tá? Eu vou aqui a tensão VO e a corrente drenada é GM vezes VPi ou GM vezes VGS. Qual que é a tensão VGS? A tensão VGS é aplicada do gate para a fonte, tensão VGS é aplicada aqui. Aqui a fonte está no comum, então como a fonte está no comum aqui eu ponho em comum e aqui eu posso colocar o meu RD, desculpa. Posso colocar o meu RD. E aí, para calcular aqui o ganho, vai ser a tensão que é empurrada aqui de RD. Se ela é empurrada é menos, VO é igual a menos GM VGS, que é a minha tensão de entrada, vezes RD. Então, portanto, eu vou ter que o ganho
vai ser VO dividido por VI, VI é VGS, então o ganho vai ser menos GM vezes RD. Esse é o ganho de tensão AV. Então, vou colocar aqui que o ganho de tensão AV é igual a menos GM vezes RD, sem considerar modulação da largura de canal. Considerando modulação, nós vamos adicionar aqui, em vez de RD, vou apagar, tá? Em vez de RD, não vamos chamar de RD agora, vamos chamar de RO, considerando esse é o modelo, é um resistor que modela o efeito de modulação da largura do canal. E eu vou ter aqui a minha tensão VO, que ela é tirada na resistência do dreno, RD. Bom, semelhantemente, o meu VO aqui, ele é igual a menos, porque a corrente é empurrada, menos GM vezes VGS, que multiplica o paralelo de RO com RD. Paralelo de RO com RD, se eu dividir aqui pela tensão de entrada, vai dar aqui o meu ganho de tensão, que é definido como VO sobre VI, ele vai ser igual a menos GM vezes RO em paralelo com RD. E o que nós temos nessas fórmulas? RO paralelo com RD. É semelhante à fórmula do permissor comum, dependendo aqui da transcondutância por MOS, RO em paralelo com RD. RO, ele é da ordem de centenas de quilo-ohms ou dezenas de quilo-ohms, tá? Normalmente, por exemplo, 100 kΩ. RD eu posso fazer alto, posso fazer baixo, depende do projeto. Aqui, se eu quero maximizar, basicamente, a minha resistência RD, normalmente ela é menor que a RO, pode ser maior, mas naturalmente ela é menor. Então, o que vai ser o limitante aqui nessa equação é o meu RD, porque 10K em paralelo com 100K é 10K. Então, vai ser 9 e pouco, então 10K. Então, basicamente, o limitante aqui vai ser o RD, e o RO normalmente é na ordem de centenas de quilovolts, dezenas de quilovolts, centenas de quilovolts, 200 quilo-ohms, desculpa, por exemplo. Ok, vamos calcular o ganho intrínseco. Qual que é o ganho intrínseco? Intrínseco aqui só para o MOSFET. Ele é intrínseco ao MOSFET. Então o ganho de tensão intrínseco agora é o ganho máximo que nós temos aqui, desconsiderando que está fora do MOSFET, fazendo RD infinito, vai ser menos GM vezes RO. Então o ganho intrínseco aqui do MOS, M aqui, MOS aqui por exemplo, aqui é para o bipolar, aqui para o MOS, o ganho de tensão intrínseco do MOS vai ser menos GM vezes RO. Tá? Só que as equações de GM e de RO são diferentes do MOS para o MOSFET, do bipolar para o MOSFET. De GM, RO não. Então o que eu tenho aqui, eu vou deixar aqui embaixo. O ganho de tensão intrínseco, lembra, nós temos duas formas para GM no MOSFET. No MOSFET, o que nós temos? A transcondutância GM tem a fórmula da raiz quadrada, que ela é função da corrente de Deno, e tem a fórmula normal, que é parecida com a corrente de Deno, que é função de VGS. Aqui é legal fazer com a corrente de Deno para nós cortarmos alguma coisa aqui com RO. Para nós considerarmos algumas coisas com RO semelhantemente ao que nós fizemos para o bipolar. Então aqui, qual que é a forma da transcondutância? Da transcondutância GM em relação à corrente. Esse 2 não existe, esse 2 cai para cá, em vez de tensão corrente, na raiz quadrada. Então esse 2 não existe, esse 2 cai para cá, 2μN, capacitância do óxido W sobre L em vez de tensão corrente de Deno. É a fórmula da raiz quadrada. Transcondutância. Vamos colocar ela aqui. Plugando ela aqui, eu vou ter que o módulo aqui, não, depois eu vejo o módulo. Se quiserem fazer o módulo aí, se alguém já escreveu, pode fazer. Mas aqui, o ganho de tensão intrínseco para o MOS, no caso do MOS, ele vai ser menos a fórmula da raiz quadrada, que é 2μN, capacitância do óxido, não tem sobre 2, 2μN esse óxido, 2μN capacitância do óxido, W sobre L, corrente de Deno, tudo na raiz quadrada, que multiplica RO. O que é RO?
VA sobre ID, sempre. VA sobre corrente terminal 2, VA sobre C. Então, é sempre isso. Mas o meu VA é um parâmetro do MOS, porque ele não pode ser projetado. Basicamente, eu não posso aumentar ou diminuir o meu VA, ele é parâmetro do círculo, da construção, ele não é parâmetro de projeto. Aqui o meu VA, ele tem uma equação. A minha equação de VA, ela vai ser largura efetiva do canal vezes dxd, a derivada da espessura ali da minha região de depressão com relação à tensão VDS, que a tensão VDS muda a largura da região de depressão. Então é isso aqui sobre ID. Esse L efetivo é basicamente L. Então, na verdade aqui, o meu VA, eu tenho uma expressão para ele, que vai ser L, ou L efetivo, vezes dxd sobre dVds a menos 1. dxd dVds a menos 1. E o que acontece aqui é que existem algumas coisas que nós não estamos interessados agora. Por exemplo, MNC do óxido, são parâmetros de construção, isso aqui também depende do transistor. Podemos mudar? Podemos, mas vamos nos concentrar parâmetros de projeto. W, L, corrente de dreno. Vamos concentrar eles? Então, vai dar aqui que o meu ganho de tensão intrínseco AVI para o MOS, diferente do bipolar, ele vai ser, podemos dizer que o módulo dele vai ser proporcional, um módulo para tirar esse menos, vai ser proporcional, esquecendo aqui, o W sobre L vezes ID. O L entra ao quadrado na raiz e D entra ao quadrado, eles cortam com os outros. Então, basicamente, ele é proporcional à raiz quadrada de W vezes L sobre ID. Essa é uma fórmula importante. Essa é uma fórmula bacana para nós entendermos como é o funcionamento do MOSFET. Como que é o MOSFET? O MOS, ele tem um desenho tridimensional também. Que nós temos aqui, aqui eu tenho o meu gate, o metal ou N altamente dopado, e aí eu tenho aqui o meu volume do MOS, tá? E eu tenho aqui o meu, a minha fonte e o meu dreno, ok? E aqui eu formo um canal, por exemplo. Tá? O que essa fórmula nos diz? Essa fórmula nos diz que se eu tiver um transistor maior, se eu tiver um transistor com um W, aqui é o W, essa largura dele é a largura do canal, a largura do canal. E aqui é o meu L. O meu L aqui é o comprimento do canal. Então, tá. Se eu pegar um transistor e eu aumentar ele, fizer ele maior, ele vai ter um ganho maior de tensão. Bom, é fácil de se pensar isso. Um transistor maior, quanto maior o transistor, mais ganho de tensão ele vai ter. Ok. Mas um transistor com o canal maior, o que faz o canal maior? Dá a impressão que fica mais fraco. O transistor tem um canal que ele tem que percorrer o elétron. Conforme o canal aumenta, a minha tensão aplicada VDS ali vai ser distribuída ao longo do transistor. Parece que ele fica mais fraco. Mas, mesmo assim, eu diminuo o efeito da modulação da largura de base. Então, basicamente, o meu RO começa a ir para infinito e as minhas retas famílias de curvas começam a ficar retinhas. Quando elas ficam mais retinhas, eu tenho um ganho de tensão maior. Então, por isso que um RO maior dá um ganho de tensão maior. Elas ficam mais retinhas. O meu RO, que a inclinação da curva fica maior, meu ganho intrínseco vai se aumentar muito. Então, o meu L aqui, ele ajuda a aumentar o ganho intrínseco, tá? O AVI. Outra coisa aqui, a corrente de dreno, isso não é tão simples de se pensar, porque o GM diminui com a corrente de dreno, mas aqui a corrente de dreno, a diminuição dela aumenta o ganho de tensão. Por essa fórmula, a corrente de dreno é inversamente proporcional na raiz quadrada. Então, quando eu aumento a corrente de dreno, eu diminuo o ganho de tensão. Se eu fizer a corrente de dreno pequenininha, eu vou ter um ganho de tensão muito alto. Bom, isso poderia ser ótimo. Por quê? Uma corrente de dreno pequena aqui faz o circuito gastar menos potência. Você pode colocar ele num rover, algum lugar no deserto em que precisa de gastar menos potência, em algum lugar, o Mars Rover, por exemplo. Você pode colocar, gasta pouca potência. Nossa, então é ótimo. É ótimo, mas tem um porém, né?
é ótimo, parece ótimo, mas tem um porém. Tá? Aqui no MOS, bom, vou deixar aqui no MOS, vou apagar o meu ganho aqui. Tentar ficar aqui. AV é igual a menos GM, RO paralelo com RC. Bom, o que eu tenho aqui? Quando eu aumento quando eu diminuo minha corrente de dreno, faço ela pequenininha, o que nós teríamos? Bom, se eu diminuo muito a corrente de dreno, o que acontece? Primeira coisa, uma corrente de dreno. Bom, ali no circuito, podemos olhar, parece que não, mas a corrente de dreno aqui vai ser da corrente de dreno que nós vamos tirá-la para alimentar uma carga RL plugada aqui na minha saída. Nós queremos, por exemplo, um exemplo de aplicação seria plugar uma carga aqui de um LED, porque eu quero ligar o LED, alimentar o LED. Quero ligar o LED, estou ali num circuito, quero alimentar o LED e coloco a carga aqui. Então, como que ela vai mandar corrente se a corrente é em micro? Se a corrente é baixíssima, como que eu vou mandar uma corrente para cá se ela é baixíssima? Basicamente, eu não consigo ligar cargas. Conectar cargas ali para fazer pegar, mandar corrente para carga. Alimentar com potência, transferir potência para carga. Eu não consigo porque a minha corrente aqui é baixa. Então aqui, basicamente, eu não consigo ligar carga. Outra coisa, se eu diminuo a corrente de dreno, assim como a corrente de coletor, aqui corrente de dreno e corrente de coletor, para essa análise é a mesma coisa. Quando eu diminuo a corrente de dreno, o que acontece? Bom, tem uma implicação na velocidade do transistor, porque se eu tenho um MOS aqui, ou qualquer transistor, eu tenho um conjunto de cargas elétricas armazenadas que eu quero mover essa carga da direita para a esquerda. Essas cargas armazenadas se movendo, elas se movem com a corrente e me dão um funcionamento. Então, o que deixa o meu transistor lento? Se eu preciso de um alto conjunto de cargas, se eu tenho um grande conjunto de cargas armazenadas, quando eu vou mover essas cargas de um lugar para o outro, eu tento mover rápido, elas têm uma certa inércia por serem muitas. Então a capacitância alta me deixa a velocidade baixa do transistor. A frequência de operação vai diminuir. No entanto, quando a capacitância é baixa, eu consigo ter uma alta frequência de operação. Tudo bem, mas com o que eu movo cargas? No transistor, o conjunto armazenado de cargas é movido com a aplicação de uma corrente elétrica. Quando você tem um capacitor, você quer carregar ou descarregar ele, liga na tensão ou liga no curto-circuito, ou através de uma resistência, na verdade, e você descarrega o capacitor. Então é a corrente que vai mover essas cargas. Quem vai mover essas cargas é a corrente. Então, uma baixa corrente, a capacitância sendo a mesma, ele é lento. Ele fica lento. Porque essa corrente ela é pequenininha, demora muito tempo. Corrente é carga a carga atravessando algo, ela demora muito tempo para atravessar essa carga. Então, basicamente, uma diminuição aqui da corrente de dreno vai deixar o meu sistema menos rápido. Então eu vou cair as minhas frequências, minhas altas frequências de operação, por exemplo. Tá? Isso é o que acontece tanto no MOSFET, tanto no MOS quanto no bipolar, quando eu diminuo a corrente de dreno. Então aqui, se eu fizesse para o bipolar, se eu fizesse RC muito alto, se eu tenho RC muito alto, é uma resistência que resiste à corrente, pouca corrente vai passar, vou ter essa implicação. Aumenta o ganho, que é ótimo. Se você não precisa alimentar cargas, você pode operar com baixa corrente e velocidade não é problema para você, aumente muito o RC ou RD e o seu circuito vai ter um alto ganho. Isso é bom. Tá? Se você precisa de drenar a corrente, se você precisa dos outros efeitos, não é bom. Então, basicamente, o nosso ganho de tensão intrínseco bipolar, ele depende só dos parâmetros do transistor. Isso aqui é térmico, isso aqui é parâmetro do transistor. E aqui eu posso projetar também o meu ganho, apesar de naturalmente ele ser o ganho intrínseco bem mais baixo que o do bipolar, porque o GM é mais baixo. Vamos olhar a nossa reta de carga. Como que era a reta de carga? Reta de carga. Então, aqui eu tenho uma equação que descreve esse elemento, que digamos que seria a carga, que nós não chamamos de RL, porque nós precisaríamos, por exemplo, plugar uma outra resistência de carga aqui. Por hora eu vou apagar essa resistência de carga, que ela não existe no circuito. A minha reta de carga é a reta para essa resistência aqui de carga RD, essa resistência RD, e eu tenho uma curva para ela. Qual que é a curva? É essa curva. Ah, mas ela é quadrática. Não, de tensão de saída por ID,
ela não é quadrática. Ela é quadrática de VO por VGS. VO por ID não é quadrática. Então, o que é reta de carga? O que seria um gráfico interessante de se ver para um elemento? Qual que é o comportamento do elemento de corrente, por exemplo, que nós queremos saber? Um elemento, por exemplo, passivo igual a esse, corrente com tensão. Então, seria interessante nós vermos uma curva, por exemplo, aqui, de corrente ID, corrente no dreno, ou similar à corrente C, por tensão VO, que é a tensão ali que está na carga, que opera ali nos circuitos, é VO. Então, correntes interessantes para um elemento é tensão por corrente. Então, curvas interessantes. Então, aqui qual que é a curva de tensão? A curva aqui, ela simplesmente vai ser essa curva. Então, o VO está relacionado com ID, é uma reta, equação de uma reta, que ela em VO ela bate em VDD, mas em ID ela bate em VDD sobre RD, que ele vai para o outro lado, passa para baixo. Então, é uma reta aqui, que aqui, na corrente, o máximo é VDD sobre RD, ou VDD sobre RC, no outro caso, e aqui é VDD. Tá? Essa é minha reta de carga, tá? Mas a minha tensão de dreno, ela é relacionada por VO de uma outra maneira, porque a tensão aqui em VO é a tensão VDS, a própria tensão VDS. Então eu posso me dar a família de curvas ID por VDS. Eu posso vou ter aqui uma família de curvas. Tá? O que acontece aqui? Olha, a operação é assim, eu peguei a minha carga e pluguei no meu transistor. Quando eu pego uma carga e plugo no transistor, quando eu plugo dos elementos, as equações deles se combinam. Onde que equações aqui se combinam desses elementos? Em ID e em VO. Elas se combinam aqui na intersecção na reta de carga. Por isso que a reta de carga é importante. Tem a família de curvas aqui, onde a minha família de curvas ela aumenta e diminui com o VGS aplicado, e onde ela bate na minha reta de carga, a minha família de curvas que aumenta com a minha reta de carga, onde ela se intersecciona aqui, é onde vai operar corrente de dreno por VO para o nosso circuito quando nós plugamos a carga nesse transistor. Então, basicamente, ela vai operar nesses pontos de operação. E aqui é um aumento de VGS, ou aumento de VB para o transistor. Tá? O que nós vimos aqui? Se o meu RD, ótimo, o ganho é proporcional a RD, vou fazer RD muito alto que vai ser muito bom. Calma, RD muito alto, essa curva, RD alto, ela vai ficar muito pouco íngreme. O que pode acontecer com uma curva muito pouco íngreme? O que nós poderíamos ter aqui? Se eu quiser fazer um RD bem pequenininho, como que fica a minha reta de carga? Se o RD é bem pequenininho, essa reta fica mais íngreme. Ela pode ficar muito íngreme para uma carga muito pequena, ela fica muito íngreme. E basicamente muito íngreme, se eu for tentar operar, eu opero na reta de carga. É a minha intersecção que eu opero nesses pontos aqui. Dependendo do VGS que eu estou. VGS 1, VGS 2, 3, 4, eu vou operando na reta de carga. Então, basicamente, o que acontece é que se é uma reta de carga muito íngreme, eu não vou conseguir operar essas altas correntes que essa reta de carga vai necessitar. Então, uma reta muito íngreme aqui vai me fazer operar muito próximo da minha tensão VDS. Eu vou ficar muito apertado em VDS porque eu não vou conseguir chegar nessas altas correntes. Nós queremos uma flutuação bem pequena aqui, nos dá uma grande flutuação aqui em VO. Tá? Então, se eu tenho um VO que ele é muito restringido em VD, ele basicamente vai começar a cortar aqui a minha curva por cima e eu não vou conseguir excursionar muito a minha tensão. Eu quero ter uma boa excursão de tensão. Tá? Se eu alimento aqui está 0 volts, aqui está 10 volts, eu quero uma curva centrada em 5 volts, por exemplo, excursionando de preferência 5 volts para cima e 5 volts para baixo. Eu quero o máximo de excursão que eu preciso, que eu posso precisar muito de uma excursão. É bom ter uma excursão alta na saída. Então, a minha excursão vai ficar baixa. Se eu tenho um RD muito baixo, eu vou restringir muito a minha excursão aqui próximo de VD. Próximo de VD, vai cortar de baixo para cima. Tá? E o que acontece se eu faço uma reta de carga que ela tem uma baixa inclinação? Bom, RD é ótimo porque RD ele é proporcional ao ganho. Eu tenho um ganho de tensão AV, que ele é menos GM. Ele multiplica RO em paralelo com RD. Então, se eu aumento muito RD, é ótimo porque eu tenho um alto ganho de tensão. Bom,
Se eu aumento muito RD, eu vou ter aquelas implicações que eu falei, meta de carga vai ficar aqui, baixas correntes, vou ter algumas implicações. Se eu não quero, se eu não tenho problema com as implicações, quero um alto ganho ao custo dessas implicações, eu posso ter um compromisso aumentado aí para o lado do ganho. Tá? Eu vou aumentar o meu ganho de tensão. Tá? Posso fazer isso. Mas, olhando para essa reta de carga, essa carga ela é linear. Ela é uma resistência, ela é linear da corrente com a tensão. Então é uma carga resistiva linear. Mas a carga que eu posso pôr aqui pode ser linear, pode ser não linear, pode ser outros tipos de carga. Tá? Qual seria uma carga que nós avaliamos uma tensão, uma resistência RD muito alta, resistência muito baixa? E se eu pudesse, de alguma maneira... Bom, primeiro vamos entender como que é a reta de carga. Então, eu tenho a reta e eu vario aqui, vou variando meu VGS. Uma variação de VGS alta aqui, dada a variação de VGS aqui, delta VGS, me dá uma variação de VO aqui na minha reta de carga. Tá? Se a minha reta de carga fosse menos íngreme, uma baixa variação de VD aqui, baixa variação de VD, me daria uma alta variação de VO. Então, quanto menos íngreme, melhor. Mas o problema é que a resistência, se eu aumento muito ela toca em zero. E se eu pudesse ter uma reta de carga assim, constante na corrente? Tá? Se eu puder ter uma reta de carga constante na corrente, seria excelente. Por quê? Eu preciso variar aqui, eu ainda tenho variação aqui de algumas famílias de curvas aqui, então eu ainda tenho uma variaçãozinha aqui em VGS. Para andar aqui na minha reta de carga tem uma variaçãozinha, mas uma variação muito pequena de VGS excursiona a minha tensão de saída para lá e para cá. Então tem uma alta excursão na minha saída com uma baixíssima tensão de entrada, o que é muito bom. Mas como fazer aqui algo que tem uma corrente, que é algo que é corrente dentro constante ali, não importa a tensão. Isso é uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente ideal, qualquer tensão V que eu aplico aqui vai drenar a mesma corrente I. Então ela tenta segurar, manter a corrente aí, não importa qual tensão esteja nos seus terminais. Lógico, ela tem uma certa curva aqui, porque ela tem as não idealidades dela. No entanto, é muito melhor usar uma fonte de corrente como carga. Tá? Agora nós vamos abordar isso. Na verdade, a equação das fontes de correntes, elas vão ter uma equação, né? Não é algo flat aqui. Na verdade, eu vou ter uma equação aqui, talvez, para minha fonte de corrente, algo diferente. Então, dependendo da equação, eu vou ter um ganho aqui para o nosso circuito. Vamos olhar um pouquinho agora para as resistências que eu tenho em torno do meu transistor, por exemplo, o transistor bipolar. Se eu tenho um transistor aqui, bipolar, tá? Tá. Se eu conectar tudo aqui no terra, na referência, qual que vai ser a resistência vista por aqui, a resistência vista na base, a resistência vista no emissor e a resistência vista no coletor? Resistência vista no emissor, a resistência aqui vista aqui na minha base e a resistência vista. Como que seria? Bom, se eu conectar tudo na referência, ele nem liga, ele não pega. Então, basicamente, ele não liga, não pega. Mas essa talvez não seja... Umas resistências interessantes de nós vermos é as resistências que nós temos AC para flutuações do bipolar do MOS, quando ele está polarizado. Então, eu pego o meu transistor, ele está, por exemplo, aqui, ele está polarizado. Então, ele está polarizado, eu tenho aqui uma tensão polarizando ele aqui, uma tensão VDS são constante, polarizando ele aqui, e eu tenho uma outra tensão polarizando VBE aqui, polarizando a minha base. VBE maiúsculo, ele está polarizado, estamos colocando energia nele e ele vai funcionar. Vai ter uma corrente de dreno aqui que vai ser proporcional aqui à tensão VBE, exponencialmente proporcional, pode ser linearizado e tudo mais. Mas, então, aqui sim eu tenho a referência, tá? Mas esse circuito a pequenos sinais, o que ele poderia ser? A pequenos sinais, olhando aqui, é tudo constante. Então, esse circuito vai virar aqui
esse circuito, a pequenos sinais, realmente aqui efetivamente é uma referência AC, aqui é uma referência também AC, DC não, e aqui é uma outra referência AC, mas ele está ligado, ele está numa região de ativa, ele está ligado, está tudo bem, tudo normal, mas ele está com referências aqui ativas. Quais seriam, na verdade, o que eu tenho aqui de resistência vista por alguns terminais interessantes? Essas resistências vistas do transistor são importantes. Quando nós vamos conectar ele no circuito, o ganho está altamente relacionado à resistência, o que vai passar de corrente, tensão. É bom nós sabermos qual que é a resistência que nós estamos conectando ali. Vai nos dar algumas possibilidades, vai nos fazer enxergar melhor. Então, qual que é a resistência vista aqui na base? A resistência que eu vejo aqui na minha base, uma resistência que eu vejo aqui de base, qual vai ser essa resistência? Bom, para saber uma resistência de Thevenin ou de Norton, eu vou anular minhas fontes de corrente e fonte de tensão independentes. Fonte de tensão vai ser um curto-circuito e a fonte de corrente vai ser um circuito aberto. Tá? No caso aqui, nós podemos analisar os nossos modelos, porque tudo isso é AC. Então, qual que é o modelo aqui fácil de ver a resistência de base? Modelo ET, não, modelo Pi. O modelo Pi híbrido, nós podemos ver o modelo Pi híbrido. Nós podemos ver o nosso modelo Pi híbrido da seguinte maneira: aqui eu tenho a base, aqui eu tenho RPi e aqui eu tenho uma fonte de corrente. Tá? Aqui eu posso ter RO, por exemplo, e tudo mais. Tá? Aqui é a minha emissor. Então aqui eu aplico uma tensão. Quando eu tenho um circuito e eu quero saber, aqui é RPi, não vou pôr agora mais RPi. Quando eu tenho um circuito e eu quero saber resistência vista por um terminal, por exemplo, a resistência vista aqui por esse terminal, como que eu faço para saber a resistência vista, uma resistência Rx aqui? Eu ponho uma tensão Vx e vejo que corrente ela dentro. Então eu ponho uma fonte de tensão aqui, Vx, e vejo qual que é a corrente Ix drenada por ela. Posso ver, por exemplo, altas para diferentes frequências. Então vou ter uma resistência, a resistência vista aqui desse terminal, daqui com relação à referência, vista por aqui, pode ser até dependente da frequência. No nosso caso, nós não vamos querer depender da frequência. Aqui eu tenho a minha tensão Vπ, e aqui a minha resistência Rp. Bom, qual que é a resistência vista por aqui? A tensão aqui vai passar uma corrente Rp, a corrente que passa em Rp vai dar a tensão Vx, então basicamente Vx sobre Ix, que é U igual a Rvz, vai dar a minha resistência Rx, a minha resistência Rx vai ser basicamente Rp. Então a resistência vista aqui na base do transistor é naturalmente Rp. Tá? A resistência vista aqui na base do transistor é Rp. Bom, baixa ou alta? Rp é baixa ou alta? Rp está na ordem de dezenas de quiloohms. Tá? Rp é beta vezes Rm. Tá? Bom, Rp é beta vezes Rm. Vamos fazer um exemplo. Se eu tenho aqui um Rp, um Rm, vamos para Rm. Rm é igual a 1 sobre Gm. Gm é igual a IC sobre Vt, então aqui vai ser Vt sobre IC. Vt é cerca de 25 mV para temperatura ambiente. Vamos escolher uma corrente de coletor normal aí de 1 mA. Escolhendo essa corrente de coletor, mA, nós vamos ter o inverso. Então, o Gm para 1 mA dá 40 milisiemens. Então, agora o inverso de 40 milisiemens. Vai me dar um Rm aí. De 25 ohms. Mili por mili, 25 ohms. Então, 25 ohms. Então eu tenho aqui uma resistência Rm de 25 ohms. Rm, olha, muito baixo, é 25 ohms. Se eu colocar aqui uma tensão nessa resistência, passa bastante corrente. Uma resistência muito baixa, ela resiste pouca corrente. Mas, então, com Rm, o que é Rp? Rp é igual a beta vezes Rm. Rp é igual a beta vezes Rm, tá? Pro bipolar. Então, o que eu tenho aqui é que beta está em centenas, na ordem de centenas, tá? Beta está na ordem de centenas. Centenas aqui
vezes 25 vai estar na ordem de dezenas de quiloohms. Dezenas de quiloohms. Nos quilos. Dezenas de quiloohms. Tá? Ok, está na ordem de dezenas de quilômetros. Então, Rp é uma resistência relativamente média, não é alta nem baixa, não é 100 km, também não é 10 ohms, 25 ohms. Tá. Qual que são as outras resistências aqui? Por exemplo, qual seria uma resistência vista aqui, por exemplo, do coletor? Que é o coletor. Qual que seria uma resistência aqui vista do coletor? Tá? Bom, resistência vista do coletor, como poderia modelar? Vista do coletor... bom, posso modelar, por exemplo, por aqui. Aqui, então, basicamente, aqui agora é referência. Agora eu não quero saber essa resistência. Ela aqui agora é a nossa referência. Tá? E aqui eu vou aplicar uma tensão Vx. Vou aplicar uma tensão Vx, pode simbolizar alternado ou não. Então, aqui eu aplico um Vx e eu quero achar a minha resistência vista por aqui, a minha resistência vista por aqui, que é a resistência vista no coletor, com a minha corrente X. Então, basicamente, aqui eu vou ter que a minha resistência aqui, Rx, ela vai ser Vx sobre X, que aqui no nosso caso, a resistência vista por aqui, que tensão aqui que eu aplico vai vir uma corrente. Olha, vai vir uma corrente aqui no caso. Nossa, mas tem uma fonte de corrente, é um complicante. Vixe, e agora? O que nós vamos fazer? Eu vou ter Gm vezes Vp. Vp, zero. Fonte de corrente, aberto. Facilitou todos os nossos problemas. Então, a fonte de corrente está aberta, é só RO. Então, a resistência de saída vista por aqui é RO. Resistência aqui vista por aqui é RO. Então, a resistência vista por aqui, no coletor, a resistência vista pelo coletor é resistência RO. A resistência vista pelo coletor é uma resistência RO. Alta ou baixa? RO é alta, é da ordem de centenas de quiloohms, tá? Tá nas centenas de quiloohms. RO é alta, RO é uma resistência alta, tá? Tá bom. Agora, qual que é a resistência vista do emissor? Talvez seria interessante nós sabermos, para nós modelarmos, vermos os nossos próximos circuitos. Então, a resistência vista aqui do emissor, como que eu calcularia? Bom, aqui parece que não está bem de se calcular. Vamos usar o modelo T. Usando o modelo T, o que eu tenho no modelo T? O modelo T, ele parece um T aqui deitado, em que eu tenho a fonte de corrente alfa IE, e IE é a corrente que passa aqui. Aqui é IE. Tá? Eu tenho a resistência aqui alfa Rm. Para o MOSFET, o alfa é 1 e o beta é infinito. Então, o alfa aqui vai ser para o MOSFET, para o MOS vai ser IS e IS aqui. Tá? Então, aqui eu quero ver, aqui está AC é a referência, aqui não é referência, mas aqui eu também tenho uma referência. Note essas referências. Tá? Agora aqui, o que eu vou ter? Eu quero saber a resistência do emissor. Então, eu vou aplicar aqui uma fonte, colocar aqui uma tensão Vx, e eu quero saber a corrente que vai passar aqui, e X, tá? E aí a resistência vista por aqui, que é basicamente a do emissor, a minha resistência Rx vista por aqui, vai ser U igual a R vezes I, e X sobre cai a corrente para baixo. Então, que resistência que ele vê aqui? Olha, nosso modelo não está completo. Cadê o RO? Então, eu esqueci de considerar aqui o RO, colocar a modulação da largura da base. Então, basicamente, eu teria aqui, eu tenho um RO aqui também. Um RO. O RO, que é alto, está aqui. Então, qual que é a resistência vista por aqui? Bom, eu vou Vx e X. Para onde que vai Vx e X? Mas para o paralelo aqui de alfa Rm com RO. Essa fonte de corrente não faz nada, porque basicamente ela é a fonte de corrente que vai de 0 para 0. Ela vai ficar em loop aqui, constantemente em loop.
vai ficar aqui em loop e não vai mandar corrente para ninguém. Então, basicamente, ela não desempenha nada aqui. É basicamente aqui a referência, aqui é a referência. Então, aqui a referência poder vislumbrar melhor por aqui. Então, essa fonte de corrente não vai fazer nada. Então, é alfa RM em paralelo com RO. Tá? Alfa RM em paralelo com RO. Bom, se eu quero ser bem exatista, eu preciso dessa exatidão, é bom considerar. Mas, se eu quero ser bem exatista, eu posso considerar. Mas alfa RM está da ordem de alguns ohms para 1 mA. RO está da ordem de centenas de quilo-ohms. Então, o RO ele é muito maior. Então, basicamente RM em paralelo com infinito. RM em paralelo com ar aqui em volta com infinito, é RM. Então, é a alfa RM. Basicamente, é a alfa RM que é basicamente RM. Então, a resistência vista por aqui do emissor vai ser alfa RM, que é aproximadamente RM. Notem, o que nós temos aqui? Então, esse é o nosso bipolar e essas são as resistências vistas pela base, dezenas de quilômetros. Pelo coletor, resistência vista do começo do coletor, alta, centenas de quilômetros. E a resistência vista pelo emissor, baixinha, ela é da ordem de poucos ohms, né? No máximo, uma centena, centenas ou poucos ohms, 25 ohms para 1 mA. Bom, nós vimos aqui o emissor comum e o fonte comum, lado a lado, comparamos as suas características. Vamos agora para os nossos outros circuitos. Até a próxima aula.